Olá, meninos e meninas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Ó, tia Juliana aqui para a gente iniciar mais uma semana de nossas aulas online. Vocês sabem sempre que a primeira aula da semana é língua portuguesa, essa semana não será diferente. Tia Juliana sabe que está cansativo, que está todo mundo cansado, que não é fácil fazer atividade em casa sem a professora, mas aguenta aí um pouquinho que o ano já está quase acabando e a gente já está quase no final das nossas atividades. E a Juliana também gostaria de lembrar que aquelas crianças que estão com seus livros didáticos atrasados, é bom fazer a atualização dos seus livros, vai vir aí as atividades da quarta unidade, então é bom ficar sempre ligado para não se atrapalhar, nem ficar sem entender algum conteúdo e não perguntar, tá certo? O ano já está acabando, então é bom dar uma olhadinha nas atividades do livro didático que ainda não foram feitas, é bom fazer para não acumular tudo para o final, tá certo? Então, como tia Juliana tinha dito, a aula de hoje é de português e a gente vai iniciar um assunto novo. Lembra que a gente já está vendo classes gramaticais, a gente já viu substantivo, adjetivo, artigo, numeral. E hoje a gente vai ver a classe gramatical chamada de verbos. Então, essa aula de verbos vão ser várias aulas sobre o mesmo conteúdo, só que de formas diferentes. Cada aula a gente vai ver um pedacinho. Então, na aula de hoje, a gente vai entender o que é verbos e entender como é que eu identifico o verbo em cada frase. Vamos lá começar? Então, primeiro, vamos entender o conceito de verbo. O que é verbo? Olha aqui, verbo é a palavra que indica a ação, estado, processo ou fenômeno da natureza. Então, o verbo vai indicar essas três possibilidades: uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E ele sempre vai aparecer nas frases, porque ele é a parte principal da frase. Olha aqui, ação, cair. Cair não é uma ação? É cair, brincar, andar, falar, correr. Tudo que a gente faz em movimento do corpo é chamado de ação. Então, tudo isso é verbo. Um estado, olha aqui, está doente, está triste, verbo também. E um fenômeno da natureza: choveu, relampejou, trovejou. Aqui está chover. Então, todas essas situações são chamadas de verbo. Só que esse verbo, ele pode aparecer na frase em três momentos. Ou seja, a ação, o estado, o fenômeno da natureza pode acontecer em três momentos. Então, isso a gente chama de tempo verbal. Então, o tempo verbal indica o momento que acontece a ação, o estado ou o fenômeno da natureza. Então, quais são os três tempos principais que essas ações podem acontecer? Essas ações podem acontecer no presente, que indica que a ação está sendo realizada agora, atualmente. Essa ação pode estar no pretérito ou passado, é a mesma coisa, vai mudar só de acordo com o livro, mas pretérito e passado é a mesma coisa. Que indica que a ação é anterior, ou seja, que já aconteceu, que passou. E eu tenho o futuro, que indica que a ação ainda vai acontecer. Então, quais são os três tempos que o verbo pode aparecer na frase? Presente, passado e futuro. O presente, olha um exemplo: eu estudo, eu estou assistindo a videoaula, ou seja, é uma coisa que está acontecendo agora. Pretérito, já passou. Eu assisti a videoaula do mês de novembro, já passou. E futuro, eu estudarei para as provas da quarta unidade, ou seja, ainda vai acontecer. Então, quais são os três tempos? Presente, pretérito e futuro. Então, olha aqui alguns exemplos de frases que estão nesses três tempos que a Juliana falou. Presente, o rosto da Roberta é muito lindo. Então, agora, está acontecendo agora, o rosto dela é lindo agora. Gosto de livros que falam de criança. Então, está acontecendo agora. Já se for uma frase no passado, meu avô montava a cavalo, ou seja, passou, montava lá atrás. Minha prima sempre morou na cidade, então já morou, não mora mais. Quando a mamãe chegou de viagem, eu lera o livro todo, então já passou. Agora, exemplo no futuro.
Afirmo que eu me lembrarei, ou seja, ainda vou lembrar de tudo que passou. Então, vocês viram aí exemplos dos 3 tempos: presente, pretérito e futuro. Só que quando eu vou trabalhar com verbos, eu preciso entender que, além dos tempos, o verbo também tem pessoas, ou seja, que são aquelas pessoas do discurso, aquelas pessoas que falam. Então, quando eu vou trabalhar com verbo, eu preciso saber que eu vou precisar utilizar aqueles pronomes pessoais que a gente viu lá atrás, que são as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Lembra que a gente viu isso lá atrás? Então, a gente vai precisar usar isso aqui agora. Porque eu tenho a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? No singular, eu. No plural, nós. Quem é eu no discurso? É aquela pessoa que fala. Ou seja, no caso aqui da nossa situação, a pessoa do discurso, eu, é tia Juliana. A segunda pessoa do discurso, no singular, é tu. E no plural é vós. É aquela pessoa com quem eu estou falando. Na nossa situação, a pessoa com quem eu estou falando são vocês, meus alunos. E a terceira pessoa, que é no singular, ele ou ela, e no plural, eles ou elas, é a pessoa de quem eu estou falando. Na nossa situação, é o assunto. Quem é o assunto? Verbos. Então, no verbo, eu tenho 3 pessoas. No singular, eu, tu, ele ou ela. No plural, nós, vós, eles ou elas. A gente vai precisar disso para conjugar os verbos. Ou seja, para colocar os verbos de forma adequada para cada pessoa. Então, mas vamos por parte. Primeiro, vamos entender como é que eu identifico os verbos na frase. Lembra que eu disse agora, a gente já estudou pronome, substantivo, adjetivo. Então, preste atenção quando for circular um verbo de uma frase, para não confundir com outras classes gramaticais que a gente já estudou, ok? Então, preste atenção direitinho. Vamos lá para a primeira frase. Os meninos brincavam com a bola. Como é que eu faço para identificar qual era o verbo? Lembra que eu disse lá atrás que verbo é ação, estado ou fenômeno da natureza. Identifique aqui na frase qual é a ação, se tem uma dessas 3. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Tem, tia Juliana, tem uma ação. Qual é a ação que tem aí? Brincavam. Então vamos lá, não é esse o verbo aí? Brincavam, não é esse? Só que esse verbo aqui a gente chama que ele está flexionado, ou seja, ele está conjugado para combinar com a frase. Eu poderia botar aqui, os meninos brincar com a bola? Não, tem que ser, os meninos brincavam com a bola. E aqui ele está flexionado. Só que esse verbo, ele deriva de outro verbo, ou seja, ele tem uma forma que a gente chama de infinitivo, que a gente vai ver próxima aula, que são as conjugações, verbos terminados em AR, ER e R. Então, a palavra brincavam vem de que verbo? Do verbo brincar, apareceu ali no cantinho. Então, aqui ele está flexionado e aqui ele está no infinitivo. O flexionado precisa aparecer para poder organizar a frase, para poder combinar e concordar com a frase. Mas o verbo brincavam vem do verbo brincar. Bora para a próxima frase. Papai me chamou para passear no parque. Qual é a ação que aparece aí nessa frase? Bora ver lá, descobrir. Chamou. Aparece a primeira ação aí. Outra ação, passear. Gente, em uma frase pode ter mais de um verbo, tá certo? Então aqui eu tenho 2 ações. Chamou e passear. E vamos ver lá da onde vem esses verbos. Olha aí, chamou vem do verbo chamar. Passear vem do verbo passear. Então, essa é a forma infinitiva e essa é a forma flexionada. Pode acontecer, como aconteceu aqui agora, de na frase já vinha o verbo na forma do infinitivo, mas isso não é obrigatório. Vamos lá para a próxima frase. Entrei, falei com o diretor. Quais são as ações? Entrei e falei. Então, esses 2 verbos vêm da onde? Do verbo entrar e do verbo falar. Próxima frase. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Então, vamos lá. Quais são as ações? Correu.
que vem de que verbo? Correr. Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. Aqui o verbo é estado. Presta atenção. Tudo isso aqui que a gente estava vendo aqui agora era ação. Olha aqui. És. É estado. Que vem do verbo ser. A borboleta tem asas coloridas. Onde é que está? Tem. Que vem do verbo ter. Então prestou atenção como é que é fácil identificar. Só é lembrar das outras classes gramaticais que a gente já estudou, que você não vai se confundir, porque aqui, os é verbo? Não, é artigo. Meninos é verbo? Não, substantivo. Bola é verbo? Não, é substantivo. Artigo. Então, dá pra, de acordo com as séries, as classes gramaticais que a gente já estudou, dá pra gente identificar perfeitamente o que são os verbos. Lembrando que o verbo na frase ele aparece flexionado e ele deriva de um verbo que é no infinitivo. Como é que eu identifico se o verbo está no infinitivo ou não? Porque sempre para estar no infinitivo ele vai ter essas terminações, ó. Três terminações. AR, ER, que não apareceu, ER e IR. Só pode estar nessas três terminações. Isso que é o infinitivo. Preste atenção, porque no livro vai ter um exercício parecido com esse, para você fazer bem parecido. Tia Juliana, agora eu quero entender como é que eu conjugo os verbos. Como é que eu pego aquelas pessoas que a gente viu lá atrás, as pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, e conjugo o verbo. E lembrando que o verbo ele pode ser conjugado em quais tempos? Presente, passado e futuro. Vamos lá ver devagarinho. Eu peguei um verbo que termina com AR primeiro, que são os mais fáceis. Eu peguei o verbo cantar. Então, quando eu quero conjugar o verbo cantar no presente, como é que fica? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Fica no presente. Repare que se você pegar outro verbo que também termina com AR, a terminação, onde está mais forte, vai ser igual, só vai mudar o começo. Deixa eu ver outro verbo com AR. Sonhar. Eu sonho, ao final. Tu sonhas, ele sonha. Nós sonhamos, vós sonhais, eles sonham. O final é sempre igual, só vai mudar o começo. Agora, se eu quiser conjugar esse verbo no pretérito, no passado, que é a mesma coisa. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Preste atenção que no passado a terminação aqui é AM, porque você vai ver no futuro que é o mesmo som, mas é diferente, porque no passado o final é AM e no futuro é AN, AOTIO. Lembra que eu disse agora aqui, é tudo a terminação igual, só vai mudar o início, a mesma coisa no pretérito. Preste atenção no que está mais forte e é igual, ó, vou trocar pelo mesmo verbo. Eu sonhei, ó, final, tu sonhaste, ele sonhou, nós sonhamos, vós sonhastes, eles sonharam, tá vendo? É igual, a mesma coisa, só muda o início. E agora, se eu quiser no futuro, eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Olha o que eu acabei de dizer, olha, cantaram, cantarão, é quase o mesmo som, só que no passado, no pretérito é AM e no futuro é AOTIO. Preste atenção para não confundir. Vamos agora ver um verbo que termine com ER. Bora lá. Dei um exemplo aqui do verbo beber. Eu bebo, tu bebes, ele ou ela bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. No pretérito, eu bebi, tu bebeste, ele ou ela bebeu, nós bebemos, vós bebestes, eles ou elas beberam.
A mesma coisa se eu trocasse o verbo aqui, o final ia ser o mesmo. Vamos pegar o verbo escrever. Eu escrevi, tu escreveste, ele ou ela escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes, eles ou elas escreveram. É a mesma coisa, só muda o início. E no futuro, eu beberia, tu beberias, ele ou ela beberia, nós beberíamos, vós bebereis, eles ou elas beberiam. Gente, verbo é a mesma coisa de matemática. É questão de treino. Eu tenho que praticar, treinar, conjugar. Aí eu vou ficar bem rápido e bem craque na conjugação, porque é questão de treino. Como tia Juliana tinha dito a vocês, o final do ano se aproxima e a partir de agora as tarefas vão aumentar um pouquinho a quantidade, porque a gente precisa finalizar os assuntos. Então preste atenção que a partir de agora, geralmente as aulas, as atividades vão ser em 2 locais. Então preste atenção, faz com calma e se organiza direito. Hoje a atividade é em 2 locais, como eu tinha dito a você. No nosso livro didático e no nosso caderno de atividade. No livro didático é da página 107 até a página 110, só que até o segundo quesito, que é esses assuntos de hoje: verbo, conjugação de verbo, presente, passado, futuro e interpretação de texto. Aí você vai vir para o caderno de atividade, que é na página 111 até 116. Preste atenção para não se confundir. Livro didático 107 até 110, segundo quesito. Caderno de atividades 111 até 116. Lembrando que a Juliana disse que esse assunto não vai encerrar hoje. É um conjunto de várias aulas para você entender bem direitinho. E você sabe que qualquer dúvida pode ligar para o WhatsApp que a Juliana está na tela. Sempre dia de segunda, quarta, sexta-feira, das 2 às 5 da tarde. Beijo, boa semana e até amanhã.